Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimos Senhores Secretários, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores, após 5 dias de debate, chegamos à conclusão da discussão do Orçamento e Plano da Região para o ano 2017. Um agradecimento, em primeiro lugar, a todos os funcionários e colaboradores da Assembleia, que no desempenho das suas funções deram um valioso contributo ao trabalho desenvolvido pelos parlamentares. Uma palavra também a todos os representantes da comunicação social que acompanharam o desenrolar dos trabalhos e divulgaram-nos, garantindo que a população em geral estivesse informada de forma exaustiva sobre estes importantes documentos centrais para a vida de todos quantos aqui residem. Gostaria ainda de agradecer a todas e todos os senhores deputados que participaram neste debate, pela sua urbanidade, correção, trabalho, interesse e contributos, por forma a que as propostas em apreço fossem analisadas com todo o pormenor que lhes era devido. Finalmente, permitam-me uma palavra particular aos membros da segunda Comissão que coordenaram e orientaram os trabalhos e cuja participação merece relevo e destaque. Este orçamento, para ser bem analisado, precisa que se lhe dê o devido enquadramento. O programa de governo, as circunstâncias em que vivemos e as imposições externas. E é sobre estas últimas que debruçar-me-ei com maior acuidade. É preciso que entendamos os preconceitos que sempre existiram em relação às regiões insulares, porque as atitudes atuais não são mais do que remanescências desse pensamento centralista que teima em perdurar, causando as deficiências a que continuamos a assistir. Dizia Manuel Pestana Reis, em agosto de 1922, desviar a Madeira das engrenagens da política portuguesa é uma obra de salvação. Para isso, urge criar uma administração modular que apague a fisionomia de campanários e leiçoeiros, de estreitas sucursais de São Bento e do Terreiro do Paço, degraus de profissionais da política. E continuava dizendo: proteladas, esquecidas ou estragadas pelos dignos pais da pátria, as nossas questões são sempre tidas e resolvidas a título de favor que nos vexa e prejudica. Minhas senhoras e meus senhores, passados 94 anos, mudaram as pessoas e mudaram muitas vezes, mas a atitude continua a mesma. Se não, vejamos. O Estado deve à Madeira 15 milhões de euros referentes às dívidas dos subsistemas nacionais de saúde ao Serviço Regional de Saúde. Deve e não paga. O Estado deve mais de 60 milhões de euros referentes à cobrança da sobretaxa de IRS, em gritante violação da lei. Deve, mas não paga. O Estado deve mais de 32 milhões de euros referentes a receitas fiscais desde 2005. Deve, mas não paga. O Estado, através do primeiro-ministro António Costa, prometeu que construiria um novo Hospital da Madeira. Prometeu, mas não cumpriu. Gozou, brincou e vexou todos os madeirenses, sem exceção. O Estado, através do primeiro-ministro António Costa, prometeu que seria solidário com as vítimas dos incêndios. Prometeu e não cumpriu. Gozou,
brincou e vexou todas essas vítimas em particular e os madeirenses em geral. O Estado, através do primeiro-ministro António Costa, prometeu o lançamento do concurso para a carga aérea em iguais moldes ao dos Açores. Prometeu e não cumpriu. Gozou, brincou e vexou todos os madeirenses sem exceção. O Estado, através do primeiro-ministro António Costa, não se envergonha, não se coíbe de dar mais de 90 milhões de euros à outra região autónoma via Segurança Social. Região essa que tem a mesma população, a mesma estrutura demográfica, as mesmas dificuldades. O Estado discrimina e diferencia negativamente sem qualquer tipo de critério. Uma vez mais, os madeirenses foram gozados e vexados pelo Estado. São mais de 200 milhões de euros de dívidas, 200 milhões de discriminação, 200 milhões de esbulho. Tudo isto feito, para meu espanto, com a conivência, apoio e suporte de alguns madeirenses. São fiéis intérpretes destas palavras do patriota fonchalense de 1822. A escravidão consiste em viver algum sujeito absolutamente à vontade de outrem. Uma província que deve sujeitar seus interesses aos da metrópole, que a seu turno a não interessa, deixa de ser província. É de facto uma colónia e vive escrava. E é isso que os senhores demonstraram ser ao defender quem tão mal nos faz. Quem insiste em nos discriminar, em nos apocar, em nos rebaixar, em nos destratar contínua e frequentemente. Escolheram a servidão, a escravidão e o conformismo. Esta atitude vergada, esta rendição inexplicável, teve como intérpretes principais o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Este, em particular, que num exercício inaceitável de demagogia e de obediência cega, caucionou e certificou a atitude altiva e sobranceira que os caudilhos lisboetas insistem em adotar quando da Madeira se trata. Esqueceram-se que foram eleitos pelos madeirenses para defender os madeirenses, para pôr sempre a Madeira em primeiro lugar. Optaram pelos senhores feudais de Lisboa, venderam-se por 30 moedas, sucumbiram às prebendas miseráveis e às migalhas que lhes foram atiradas. Ainda hoje, no encerramento deste debate, o Partido Socialista, qual criado do Largo do Rato, confunde Fundo de Coesão, que é um direito absoluto dos madeirenses, com dádivas da República. Tenham vergonha. Peçam perdão. Os senhores querem obrigar os madeirenses a viver de mão estendida. O senhor deputado Vítor Freitas, assumindo uma postura de escravidão inexplicável, fez um exercício de subserviência, de mentira, gozou com todos os madeirenses e vê-se posto-se contra os madeirenses, contra a Madeira e a favor de Lisboa. Nunca pensei ver um madeirense ser tão servil, tão vergado, tão obediente, tão fiel, tão amedrontado pelos senhores importantes de Lisboa. Mas isto é o Partido Socialista, filial e representante do Terreiro do Paço, sempre do lado de Lisboa, sempre a favor das forças externas, contra os madeirenses, contra a Madeira, contra a sua própria terra. Continuem a prostrar-se perante os restos que vos dão.
perante as promoçãozinhas com que vos acenam. Continuem sem coluna vertebral, sem caráter e personalidade. Porque assim serão os eternos derrotados, a vergonha absoluta da Madeira, e assim passarão à história. Espero que estejam satisfeitos. É caráter político, Sr. Deputado. Caráter político, Sr. Deputado. Não tente mostrar aquilo que eu disse. É um comportamento que nos envergonha. Uma mácula que tinge a autonomia, que viola a memória de todos os que se bateram para sermos livres de decidir o nosso destino, que atraiçoa o sangue derramado, o suor aspergido e o trabalho despendido por tantos que tanto têm feito para tornar este rochedo verdejante, esquecido no meio do mar, a sua casa, o seu lar, o seu pedaço de paraíso. Defender um Estado que nos espezinha não é patriotismo, é servilismo e falta de personalidade. Patriotismo é, e voltando a Manuel Pestana Reis, afirmar que somos portugueses e portugueses queremos viver e perpetuarmos-nos com a imortalidade da pátria. Mas dentro dessa pátria, como madeirenses, queremos ar, vida própria, liberdade para criar o nosso lar à semelhança, segundo o meio, a fortuna, as possibilidades de querer e poder de povo que esmagou a rocha, domou o mar, criou relações fortes e assentos com o mundo, relações morais, de sangue, de comércio e uma finalidade, um destino, maneiras de ser inconfundíveis. E tem sido com este enquadramento, contra estes preconceitos, contra estas dificuldades permanentes e recorrentes, que os sucessivos governos regionais têm construído os seus orçamentos. Especialmente este, que pelo segundo ano consecutivo baixa impostos e fê-lo reduzindo os impostos que impendem sobre as famílias e contribuintes individuais, sobre aqueles que mais precisam, que têm menos rendimentos, sobre as famílias que têm mais dificuldades, procurando minimizá-las. Este é também o orçamento que devolve rendimento através da reposição do subsídio de insularidade, beneficiando em conjunto com a diminuição do IRS mais 20 mil madeirenses, permitindo-lhes aliviar os seus orçamentos familiares. É o orçamento que destina mais de metade dos seus recursos às duas áreas mais importantes de qualquer sociedade, a saúde e a educação. Não só lhes atribui a maior fatia, como aumenta as respectivas dotações. É o orçamento que se preocupa de forma considerável com o desemprego, esse flagelo que atinge tantas famílias e nossos concidadãos, destinando-lhe mais de 23 milhões de euros. Mas é, simultaneamente, o orçamento que não esquece o investimento. Um investimento seletivo, criterioso e dimensionado para as reais necessidades e capacidades da região, formulado para garantir um acesso a um leque mais alargado de empresas, de várias dimensões, por forma a que mais tenham oportunidade de participar no desenvolvimento da região. Finalmente, é um orçamento que faz tudo isto de forma transparente, rigorosa e credível, assegurando a confiança das instituições, das empresas, da economia e da população em geral, impedindo surpresas desagradáveis e percalços desnecessários. Termino, uma vez mais, com Manuel Pestana Reis. Não há no mundo maior exemplo de trabalho, de esforçada luta contra uma natureza que nem por ser enfeitada e linda deixa de ser hostil. Nós fomos assim, nós somos assim e tenho a certeza que continuaremos a ser assim. Muito obrigado.